E aí, aqui é o Node, e imagine só, você é um herói tão poderoso que conseguiu combater sozinho um gigantesco exército de demônios, mas no fim da guerra decide se juntar aos derrotados e reconstruir o reinado demoníaco que você mesmo ajudou a destruir. Galera, estamos no anime Yusha Memazo, episódios 1, 2 e 3. Um garoto de olhos vermelhos chamado Léo se encontra diante de uma cidade completamente em ruínas devido a uma terrível guerra que aconteceu no local. Uma voz misteriosa anuncia que agora todos deveriam viver como bem entendessem. Léo, ao ouvir essa voz, parte em direção a um palácio devastado, sendo reconstruído por demônios. No topo dele está a rainha demônio, Equidna, e seus 4 grandes generais. Apreensivo, Léo se aproxima da realeza e revela sua verdadeira identidade, dizendo que é o ex-herói Léo Demonheart e está ali para ser entrevistado com o intuito de conseguir uma posição no exército real. Entre suas qualidades, Léo se apresenta como um espadachim habilidoso que dominou todas as escolas de magia arcana, incluindo magia negra. Alguém que inclusive já venceu a própria rainha demônio Equidna em combate e dizimou boa parte de seu exército. Algo que, segundo ele, deveria ser deixado para trás para que todos possam se concentrar no futuro a fim de criar um glorioso reino demoníaco. O discurso arrogante de Léo não convence a rainha e sua insistência só deixa Equidna ainda mais irada, levando-a a negar de todas as maneiras possíveis aceitá-lo como parte de sua tropa. Um ano atrás, o exército da rainha Equidna desceu sobre o mundo humano em uma invasão surpresa e o rei deu para Léo a missão de destruir os demônios junto a um grupo de heróis de elite, que na verdade não era tão elite assim. Eles mais atrapalhavam Léo nas batalhas do que o ajudavam e perdiam muito tempo com discussões inúteis. Por conta disso, o rapaz teve que enfrentar a maior parte das criaturas sozinho, e isso só foi possível porque é muito forte. Numa sala de jantar com os generais da rainha, o ex-herói conta irritado que teve que derrotar Equidna e seu exército sem nenhuma ajuda e não entende o motivo da rainha não querer contratá-lo, já que ele é um guerreiro extremamente poderoso. Edvard, um dos 4 generais, revela que o motivo de não ser contratado é porque a rainha não gosta do comportamento dele. Steina, general de cabelos loiros, pede que Léo fale logo o motivo de tê-los convidado para aquela reunião, pois o quarteto está reunido com o rapaz escondido da rainha e, se ela descobrir, queimará o castelo. A ideia de Léo é mostrar para os generais o quão qualificado é para a posição, lembrando a eles do momento em que foram derrotados. O primeiro general que Léo derrotou na guerra foi Edvard, o Rugido Vermelho, o General Dragão, que em relação à força bruta foi o oponente mais difícil de enfrentar. Depois veio Murnis, a Lâmina Invisível, o General Sem Sombras. Um assassino incrivelmente rápido que Léo teve que explodir tudo que estava ao seu redor com uma magia muito poderosa para derrotá-lo. O terceiro general que Léo enfrentou foi Lily, a Canina Impiedosa, a Besta General. Nessa época, o ex-herói estava indo se esconder da chuva embaixo de uma árvore e ali encontrou a pequena demônio. Lily tinha sofrido amnésia e Léo a criou como se fosse sua filha. Até que um dia, ao tropeçar e bater a cabeça, a pequena general conseguiu recuperar suas memórias e atacou Léo ao perceber que ele se tratava de um inimigo. Durante a batalha, o rapaz a derrotou facilmente, o que lhe causou alguns problemas, pois na tribo de Lily, acredita-se que se alguém forte te derrotar em combate, essa é a pessoa com quem você está destinado a se casar. A última general que Léo derrotou foi Steina, a toda poderosa maga, a feiticeira geral. Logo no início da batalha, Léo conjurou um feitiço que impede totalmente o lançamento de magias e a desafiou a um combate físico. Steina é uma ótima maga, mas não possui nenhuma habilidade como guerreira. Sem o auxílio de magia, ela foi facilmente derrotada. Por fim, foi a vez de Equidna. Ela havia se transformado num demônio dragão gigantesco e usava escudos de magia para se defender dos poderes de Léo. Mas o ex-herói conseguiu ultrapassar sua defesa, desmanchando um dos círculos defensivos com sua magia e acertou o cristal na testa de Equidna com uma adaga. Derrotada, a rainha voltou à sua forma física original. Steina, querendo ir direto ao assunto, pergunta por que Léo está tentando entrar para a tropa dos demônios. O jovem conta que quando finalmente venceu a guerra, praticamente sozinho, foi recebido na cidade com olhares estranhos. As pessoas estavam com medo dele e o consideravam alguém perigoso demais para continuar vivo. Em respeito aos aldeões, o rei pediu para que o rapaz deixasse o reino.
Léo estava sendo expulso da cidade que ele mesmo protegeu, sendo tratado como uma peça descartável. Os generais se sentem cativados pela história de Léo e Steina diz que sentiu verdade em suas palavras, o que a levou a tomar uma decisão complicada: contratar Léo como um funcionário temporário sem que Echidna soubesse. Para isso, o jovem teria que usar alguma magia de disfarce. Ainda muitas tarefas a serem feitas, pois a situação é completamente caótica naquela cidade. Portanto, Léo seria útil para a atual situação do reino. Ao relembrar a Grande Guerra, o ex-herói se pergunta o motivo de Echidna não permitir que seus demônios eliminassem os humanos de maneira injustificada, prezando pela vida de seus inimigos. E por que, depois de perder a guerra, a Rainha Demônio decidiu continuar na Terra, o que a impediu de ir embora. Na manhã seguinte, Léo se prepara para o seu primeiro dia de trabalho. Como é apenas um funcionário temporário, precisa provar ser um cara proativo e merecedor desse cargo. Usando um dos seus feitiços, Léo destranca a porta do quarto de Steina. Lá dentro, a bela moça se encontra dormindo tranquilamente. Léo tenta acordá-la sem sucesso, então decide usar um de seus feitiços de alteração de voz para despertá-la de maneira inusitada. A voz do ex-herói se transforma na voz da Rainha Echidna e ele ordena que Steina acorde para trabalhar. A general levanta eufórica, se desculpando por todas as atividades que estão atrasadas. Fingindo ser a rainha, Léo ordena que ela delegue as atividades menores para pessoas confiáveis e afirma que isso faz parte de sua função. A maga aceita tudo de cabeça baixa, até que sua visão turva se recupera e ela perceba quem realmente estava à sua frente. Irritada, a general conjura uma magia de gelo que destrói parte do seu próprio quarto. A Rainha Echidna pensa que o reino está sob ataque, mas ao ver que não havia perigo, apenas conclui que Steina teve um pesadelo e que devia estar cansada de tanto trabalhar. Depois do ataque de Léo durante a guerra, a maioria dos funcionários do alto escalão voltou para o mundo dos demônios para se recuperar dos ferimentos, e a única pessoa que sabia fazer o trabalho dos feridos era Steina. Desde então, ela passou a usar todo o seu dia para realizar as tarefas acumuladas, e não sobrava nenhum tempo para ensinar outros funcionários para que eles pudessem ajudá-la. Apesar de Steina suspeitar das intenções de Léo, o ex-herói afirma que está ali para ajudá-la, e juntos eles vão para o escritório onde a general resolve a maior parte dos problemas, ou pelo menos tenta resolver. Léo dá uma rápida lida na lista de tarefas de sua chefe e se interessa pelo último item, o reabastecimento dos reatores de mana. Esses objetos com poderes mágicos podem ser reabastecidos somente por quem os criou, caso contrário, correm o risco de explodir. Léo afirma ser capaz de suprir essa demanda, mas a general não se impressiona e diz que a tarefa pode ser facilmente resolvida se ele conseguir imitar seu comprimento de onda com um feitiço chamado Harmonize, algo muito avançado no mundo da magia. No total, são 4 reatores de mana, e Léo promete que levará em torno de 2 horas e meia para terminar o trabalho, e que quando ele terminasse, a general iria agradecê-lo profundamente a ponto de querer lhe dar um beijo. A fim de não ser reconhecido, o ex-herói usa seu feitiço de metamorfose para se transformar em um cavaleiro demônio, e pede o título de assistente dos generais para que os outros funcionários confiem nele. Ao sair da sala, ele encontra uma garota chamada Dianet, que parecia estar esperando por Steina, mas ao ver o soldado ela se afasta rapidamente. Enquanto isso, a rainha estava em uma reunião com o restante dos generais, conversando sobre o atual estado de Steina. Echidna deseja ajudá-la, mas os generais concluem que se eles se envolvessem no trabalho da maga, iriam mais atrapalhar do que ajudar. Após meia hora, Léo volta para o escritório de Steina, afirmando que seu trabalho já havia sido feito. A maga diz que irá designá-lo para sua próxima tarefa. Entretanto, Léo se sente cansado e decide se deitar no sofá até recuperar sua magia. Enquanto descansa, ele deixa um olho voador observando sua chefe, através de um feitiço chamado Olho de Miragem. Após 1 hora sem fazer absolutamente nada, a general se irrita com Léo e tenta levantá-lo à força para trabalhar. No entanto, o ex-herói se recusa a fazer isso e usa um feitiço para aumentar o peso de seu corpo, tornando-se impossível de ser puxado para cima. Léo começa a pensar por qual nome gostaria de ser reconhecido e chega à conclusão que o melhor seria o Cavaleiro Negro Onyx. Ao ver Léo ainda matando o tempo, a maga conclui que o ex-herói não é nem um pouco útil para o exército e não passa de um preguiçoso. Irritada, ela conjura uma arma mágica para atacá-lo. Para a sorte de Léo, alguém bate na porta, impedindo que a catástrofe aconteça. Quem estava na porta era Dianet, agradecida pelo assistente dos generais ter lhe dado um talismã para fazer o reabastecimento dos reatores.
Léo explica que foi até a oficina do castelo e conseguiu uma ametista do Ourives Goblin. Em seguida encheu a pedra de mana e a sintonizou no comprimento de onda de Steina. Como a ametista é uma pedra resistente, ela durará anos e qualquer um que segurá-la estará sintonizado com o comprimento de onda estabelecido nela. Para que a tarefa fosse possível, Léo encarregou Dianet de achar mais 3 feiticeiras de capacidades semelhantes para dividir o trabalho. O motivo de Dianet estar rondando a porta do escritório de Steina é que a garota estava preocupada com a saúde da maga e queria muito encontrar um jeito de ajudá-la. Agora, graças ao Cavaleiro Negro Onyx, seu desejo se tornou possível. Aí estava a verdadeira função de Léo, ajudar Steina a delegar pequenas tarefas a pessoas menos qualificadas. Ele só não contou antes pra maga sobre Dianet porque sabia que a general ficaria preocupada e iria atrás dela imediatamente. Portanto, a primeira grande lição que o rapaz queria passar era: confie nas pessoas que trabalham pra você. Outro motivo de Léo ter passado aquele tempo sem fazer nada era pra observar o trabalho de Steina e notar qualquer tipo de ineficiência. Pra melhorar ainda mais o desempenho de sua chefe, o ex-herói circula mais 7 tarefas que podem ser facilmente delegadas para outros funcionários. Steina pede desculpas por ter julgado Léo, admitindo que estava errada a respeito dele e que ele seria um funcionário muito útil. O jovem então afirma que ela não precisa agradecê-lo, porque estava pensando apenas em si mesmo quando quis entrar para a tropa dos demônios. Agora ele parte para sua próxima tarefa, mas antes de sair, Léo se lembra de ter dito que se ele fizesse um ótimo trabalho, ganharia um beijo. Constrangida, a maga acerta o ex-herói com um feitiço que arremessa o coitado para longe. Ao anoitecer, Léo aparece com sua forma de Cavaleiro Negro Onyx no escritório de Steina, que estava preocupada com a missão de logística de Lily, já que os recursos do castelo estavam acabando e era preciso que a nova remessa de alimentos chegasse em segurança. O pior de tudo é que o plano de missão de Lily era um desenho infantil que simplesmente desejava que todos fossem felizes. Ao redor de um oceano chamado Mar Largo, existem várias ilhas com abundância em flora, fauna e minerais. A pedido de Steina, Léo vai até lá para ajudar Lily em sua missão. A garota não tem nenhuma tática para transportar os recursos de maneira eficiente, ela simplesmente corre na frente da tropa o mais rápido possível, como se tudo não passasse de uma brincadeira. Numa conversa anterior de Léo com Steina, a maga contou que as Ilhas Largo eram lar do povo dragão. Esse pessoal tentou viver pacificamente com os humanos, assim como os demônios também tentaram, mas foram perseguidos e acabaram se isolando nas Ilhas Largo. O motivo de Lily e Léo irem buscar recursos lá é que o povo dragão tem uma aliança firme e inquebrável com o exército demoníaco. O maior obstáculo seria a mentalidade de Lily. Seus desenhos de planejamento só desejavam que todos fossem felizes e se divertissem na tarefa. Ensinar a Pestinha como realmente a realizar a entrega de suprimentos não será uma tarefa fácil para o ex-herói, mesmo assim ele está disposto a tentar. A entrega até ali estava sendo um caos. Lily lidera a tropa montada em uma galinha gigante, correndo de forma desgovernada com todos os demônios atrás dela. A tropa passa por dentro de uma aldeia do povo dragão, causando alguns danos, e Léo implora por perdão, temendo que isso possa fragilizar a relação entre os dois povos. Ao chegarem no portal que conecta o Mar Largo e o Palácio da Rainha Demônio, a tropa está extremamente cansada. Percebendo isso, Lily pede que eles descansem naquela noite e só no próximo dia continuem com a entrega. Ainda faltam muitos suprimentos para serem coletados, e se as forças individuais das inúmeras raças que habitam a ilha fossem usadas de forma eficaz, com a pessoa certa designada para cada trabalho, levaria 1 ou 2 dias no máximo para o trabalho estar completo. Seria muito mais rápido que a bagunça atual. Léo até tenta dar algumas ordens para uns goblins parados, mas sem a autorização assinada pela chefe de operação, não seria possível nenhuma mudança no procedimento. Da forma que estava, reabastecer os recursos seria um problema, e estragar a relação com o povo dragão poderia ser um problema ainda pior. Nesse caso, eles perderiam um centro logístico e seria uma questão de tempo para o exército demoníaco afundar. No palácio, Steina, preocupado com a entrega, descobre que os mantimentos ainda não haviam chegado, e Myrnis pergunta se essa não é uma responsabilidade grande demais para a garota. Nesse instante, uma memória vem na mente de Steina, na qual a rainha Equidna estava no topo do palácio, comentando com a maga sobre Léo ter destruído metade das instalações do castelo durante a batalha, deixando-o em ruínas. A única coisa positiva daquela guerra é que não houve nenhuma baixa, o que significava que o ex-herói estava
estava pegando leve com o exército inimigo. Nesse momento de tristeza e desabafo da rainha, Lily a presenteia com uma flor e comenta sobre plantar uma tonelada delas no jardim, trazendo mais esperança para Equidna. É por isso que Lily era uma peça tão fundamental para o Império. Seu jeito animado e inocente trazia o ânimo necessário para que ninguém desistisse. Léo tem uma ideia para fazer com que Lily passe a dedicar toda a sua energia ao trabalho, ao invés de somente se divertir. O ex-herói invoca uma cobra com um feitiço e deixa que a criatura o ataque. A garota encontra Léo doente na barraca, precisando urgentemente que ela procure as ervas necessárias para iniciar o tratamento. Desesperada, Lily corre em direção à floresta e Léo envia seu olho miragem para acompanhar a garota na viagem. Depois disso, com um feitiço de cura, Léo facilmente elimina o veneno da cobra do seu organismo. O rapaz deixou vários obstáculos na floresta, difíceis o suficiente para que Lily tivesse de pedir ajuda para sua equipe, pelo menos era isso que ele pensava. Tamanha era a euforia da garota que seu corpo se transformou em Fenrir, o lobo divino. Essa era a divindade protetora do continente de Erquia, lar de Lily, e por algum motivo desconhecido, a garota era capaz de se transformar na divindade. Logo, a General Lobo se encontra diante de sua primeira prova, uma pedra encantada que era impossível de ser destruída por ataques físicos. Léo imaginava que Lily não teria força suficiente para destruir a rocha, precisando assim pedir ajuda para sua equipe. Só que o ex-herói estava errado, a garota bateu tanto e tão forte na pedra que ela se partiu em vários pedacinhos. Na próxima prova, Léo tem certeza que ela irá precisar de ajuda. Dentro do túnel apertado, havia uma grande quantidade de slimes, existindo apenas um slime principal. Quando ele é destruído, todos os outros desaparecem. Entretanto, é muito difícil encontrá-lo e o rapaz acredita que Lily precisará pedir ajuda de um demônio com poderes perceptivos ou que pudesse lançar magias de gelo. Para o azar de Léo, a jovem lança um poderoso ataque que destrói o slime principal, se livrando das melecas gosmentas e saindo da armadilha sozinha, sem precisar de nenhuma ajuda. No teste seguinte, Lily é parada por um músico viajante. Por muito pouco ela não cai de um enorme precipício criado através de magia, e o viajante era Léo disfarçado pelo feitiço de metamorfose. A única maneira de atravessar para o outro lado da fenda era procurar ajuda. Ainda assim, Lily estava tentada a continuar sozinha. A garota lobo prepara um grande salto, mas acaba desistindo. Essa tarefa era grande demais até para Lily, que possuía uma impressionante habilidade em saltar. Vendo a garota frustrada na beira do precipício, o viajante toca uma música cuja letra incentiva a pedir a ajuda de um companheiro. Parecia que finalmente a General Lobo havia entendido que não precisava fazer tudo sozinha e que com trabalho em equipe aquela tarefa seria possível de solucionar. Após pedir ajuda, Lily aparece nadando pela correnteza. Seus companheiros haviam lhe dado essa ideia de simplesmente nadar pelo fundo da fenda e depois subir. Ao chegar do outro lado, ela pula facilmente de pedra em pedra e atravessa o obstáculo criado por Léo, que mais uma vez falhou em sua tarefa. Desmotivado e frustrado depois de uma série de fracassos, Léo volta para sua barraca e pega no sono. O ex-herói acorda só no outro dia, com a boca suja com as ervas que Lily coletou. Léo diz estar se sentindo muito melhor agora e agradece pelo esforço da General Lobo. Para surpresa dele, Lily mostra seus novos planos para a entrega dos recursos. Ao ser questionada se ela pensou naquilo tudo sozinha, a garota afirma que não. Lily diz que quem a ajudou a ter essas ideias foi o viajante que encontrou em seu caminho. O homem disse que era muito mais fácil trabalhar em equipe do que sozinha. Nesse momento, Léo sente que errou em seu julgamento, pois acreditava que Lily não o ouviria e a única forma de ensinar algo a ela seria por meio de desafios. Se o rapaz tivesse desde o início apenas conversado com a General, teria sido muito mais fácil. Após o fim da missão, ele apresenta para Steina os maravilhosos desenhos da menina lobo, e a maga sente que agora sim Lily está se transformando em uma grande e confiável general. Léo conseguiu concluir sua missão com sucesso, o que deu lugar para o próximo grande problema que teria que resolver. A rainha Equidna havia escrito um comunicado de que o Cavaleiro Negro Onyx deveria se apresentar diante dela imediatamente. Galera, parece que a situação não está nada boa pro lado do nosso grande ex-herói. Será que a rainha descobriu a verdadeira identidade de Léo? Se quiserem acompanhar mais dessa incrível jornada, deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap de anime. Até lá!